Obrigada. Vamos conversar um pouco, né, sobre a nossa caminhada espiritual, né? Santo Agostinho, ele tem uma comparação, duas que eu vou comentar aqui, que ele coloca, maravilhosa. Ele diz que nós fomos feitos, o projeto de Deus para cada um de nós é algo tão grande, que nós não conseguimos ter dimensão, porque o nosso coração é muito estreito. Então é preciso alargar o nosso coração para que a gente possa compreender o tamanho daquilo que Deus quer para cada um de nós. Nós não temos consciência do que significa o projeto de Deus para a nossa vida. E numa outra comparação ele diz que quando Deus quer te dar mel, encher você de mel. O mel é o símbolo da ternura e da bondade de Deus. Então Ele quer te encher de mel. Mas dentro de nós tem só vinagre. Azedos que somos, irritados que somos. Então nós precisamos tirar o vinagre, lavar, para tirar o sabor e permitir que se dilate em nós o nosso coração, que é esse vaso que Ele quer encher, para que caiba o mel. Como é que a gente pode fazer isso? Há um caminho que a gente pode viver isso. Porque quando a gente começa a nossa consciência espiritual, a gente procede igual criança. Sabe quando criança dá uma semente de alguma coisa para ela plantar? Então ela corre, planta, faz tudo que a mãe orienta, ou o pai orienta, planta, e no dia seguinte ela levanta e vem correndo para ver se já nasceu, né? Inclusive se já deu fruto, flor. Aí chora quando vê o que aconteceu, nada. É a nossa vida espiritual. Nós temos pressa e achamos que na nossa vida espiritual ele é um caminho de mágica. Não é um caminho de mágica. É um caminho de investimento. É um caminho de muita luta pessoal. É um caminho de trabalho conosco. Porque senão a gente não consegue sair do lugar. Então quando nós ouvimos no Evangelho de domingo aquele jovem que veio correndo atrás de Jesus e fala com ele: mestre, o que é que eu faço para conseguir a vida eterna? É tudo que a gente deseja. Porque os mandamentos eu já sei todos, já cumpro. Mas imagina, para nós que estamos no caminho, viver os mandamentos é o óbvio, não é? Não é? É igual hoje quando uma pessoa passa mal do coração e a gente faz só o eletro, não é o óbvio? Só que o eletro acrescenta quase nada. É igual quando uma criança tem uma doença genética, a gente faz o cariótipo, é quase nada. De tantas outras coisas que tem para serem feitas. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Os 10 mandamentos já parece que é uma coisa óbvia, que não só conhecemos, mas a gente cumpre. Não é não? Não é? Então, o que mais, Senhor? Como é que eu posso dilatar meu coração? Como é que eu posso trabalhar tudo isso? E é tão interessante que naquele livro, O Diálogo, Catarina de Siena, lembra? Vocês já leram? Algum de vocês que já leu? Já leu? Folheou? Ninguém leu. Catarina de Siena é a segunda doutora da igreja. A primeira, Teresa de Ávila. A segunda, Catarina. Deus Pai fala com ela assim: Catarina, você precisa me fazer 3 pedidos. É luta que eu vou falar agora. Só podia vir de um pai, né? Só podia vir do pai. Então você me peça, Catarina, um coração que seja inflamado pela caridade. E a caridade, ela é alimentada, sustentada pela paciência e humildade. Se você não tiver uma das duas, então você não tem nada. Isso é só o primeiro pedido. Então vocês imaginem que para a gente cultivar as virtudes da paciência, da humildade, há um trabalho conosco. Há um trabalho pessoal do autoconhecimento. Que eu preciso entender como é que eu estou azeda, como é que eu estou irritada, como é que eu estou nervosa, como é que a minha paciência é -1, a tolerância é menos que 0. Então, se eu percebo isso em mim,
eu preciso ir primeiro confessar, para que Deus possa me lavar do vinagre e me encher do mel. Então, se eu percebo que eu estou ficando muito irritada, muito nervosa, muito brava, falo, vamos procurar um padre e confessar, porque não está normal, tá? Não, semana passada eu falei com vocês, a gente precisa, antes de fazer, a gente precisa ser, e o nosso grande desafio é ser filho de Deus. É o grande desafio. Então, o filho de Deus combina com ser irritado, mal-humorado, nervoso. Mas imagina, é muita luta pessoal, porque a gente carrega as questões do pecado original. Então, é igual a criança que já acha que já está tudo pronto o fruto. Não, tem um trabalho constante em mim que eu preciso fazer. E esse trabalho constante é a oração. A única coisa capaz de dilatar o nosso coração é a oração. Então eu preciso pedir a Ele a graça de me ver. Fala, me ajuda a perceber os meus pecados. Me ajuda, inclusive, a conhecer os pecados ocultos, igual está escrito lá no Salmo 19. Lá no Salmo 19 está escrito assim no versículo 13: quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me das faltas escondidas. Às vezes a gente não tem consciência nem que está errando, nem que está pecando. Então a gente precisa pedir a Ele. Então a oração, ela é uma arma das mais poderosas que nós temos na mão, para falar, Senhor, como é que eu vou adquirir a virtude da paciência, se isso não for uma graça, não for um dom doado? Como que eu vou adquirir? Como é que eu vou adquirir a consciência da humildade? Humildade é a consciência que eu sou um pó, que eu sou criatura e Ele é o Criador, que tudo que eu não consigo nada se não for a graça de Deus na minha vida. Eu posso entender aonde eu estou do ponto de vista espiritual, mas entender que para me crescer eu preciso da graça de Deus. Nada sem a graça dele. A criança, para entender que a plantinha, para crescer ali, a semente crescer, virar uma árvore, ela precisa de muita coisa. Não tem mágica. Então eu preciso entender que eu preciso ter um querer, que eu preciso ter a consciência, que eu preciso buscar, né? Porque Deus nos criou para nos encher dele. Então Ele coloca em nós um desejo de sempre procurar por Ele. E aonde que Deus nos chama sempre? A rezar. Ele coloca em nós uma saudade dele. E a oração é a forma que a gente tem de falar com Deus. Oi, deixa eu entrar rapidinho na sua tela. Se essa mensagem está falando com o seu coração, aproveita agora para se inscrever no canal Mulheres Católicas, deixar o seu like e compartilhar com alguém especial. Assim você ajuda essa missão a alcançar mais corações. Obrigada por caminhar conosco. Agora vamos voltar à reflexão. Quando ninguém mais quiser te escutar, quem te escuta? Deus. Então é pela oração. Quando você estiver vivendo uma situação que não tem mais saída do ponto de vista humano, quem te escuta? Quem pode resolver? Deus. Quando você estiver numa solidão, se sentindo péssima, sem ninguém mais, quem está com você? Deus. Então nós temos que estreitar esse laço. Nós temos que aprender com... Eu já falei com vocês mais de uma vez do Van Thuan, que é o François, né? É o Van Thuan, que foi aquele arcebispo de Xangai, que foi preso quando o comunismo chegou em Xangai. E ele ficou preso durante 13 anos. Dos 13 anos, 9 anos foi em confinamento absoluto. E a única coisa que fez ele sobreviver foi a oração, que ele conversava com Deus o tempo inteiro para não ficar louco. Chegava um momento que ele não conseguia mais rezar, porque as Bíblias foram queimadas, tudo foi queimado, todos os livros de oração. Ele tentava escrever os trechos da Bíblia que ele lembrava. Então ele chegava um momento que ele só falava Ave Maria, Ave Maria, Pai. Ele não conseguia, de tamanho esgotamento. Mas foi a oração que manteve. Ele conseguiu sair, né? Ele foi libertado. Ele se tornou um símbolo de esperança. Trabalhou no Vaticano com Paulo II, Bento XVI, era amigo pessoal deles. E quando ele morreu, Bento XVI iniciou o processo de canonização dele. Então, é preciso entender que a oração, ela vai ser a nossa grande força, porque é pela oração que eu consigo me ver,
eu consigo me colocar diante de Deus. A palavra de Deus, nós vimos que ela é como uma faca, ela revela aquilo que somos. Quando eu vou rezar, Deus vai me ensinando que eu não posso pedir coisas tipo assim: ô Senhor, aquela pessoa me fez mal, então eu só podia me vingar nela. Não vamos pedir isso nunca. Você nunca vai começar a pedir a Deus coisas supérfluas, nunca. Você vai começar a pedir o Espírito Santo para que Ele te ajude. Você vai começar a tomar consciência e começar a pedir pelas virtudes. Fala: Senhor, me dá fortaleza, Senhor, me dá temperança, Senhor, me dá paciência, Senhor, me ajuda a perseverar, porque nós não vamos fazer nenhum caminho espiritual sem perseverar. Não há mágica, eu tenho que rezar todos os dias. Então eu preciso pedir a Deus a graça da constância. Me ajuda a rezar todos os dias, me dê o desejo de procurar pelo Senhor todos os dias, a permanecer em Deus, porque está escrito que aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada. Então a gente precisa pedindo essas coisas a Deus, a gente vai pedindo a Ele: me ajuda a me ver, me ajuda a reconhecer os meus erros, me ajuda a acertar o caminho, me ajuda a ver a vaidade, o orgulho, a prepotência. Me ajuda a reconhecer isso em mim. Eu quero ser cheia mesmo do mel de Deus, então me tira esse azedume do vinagre, me ajuda. Eu preciso revelar um Deus que é meu Pai, eu preciso convidar outras pessoas para viver a mesma coisa. Então pedir a Deus que nos inflame nesse coração. Me dê um coração inflamado, meu Pai, pela caridade, nutrido pela humildade e pela paciência, uns com os outros. Ter paciência que até comigo mesmo no caminho, saber que eu não sou aquilo que eu imaginava, saber que eu não tenho as virtudes como eu gostaria, que eu não desempenho as coisas como eu gostaria, que eu não faço o bem que eu deveria fazer, mas faço o mal que eu não gostaria. Me ajuda a entender a miséria, a fraqueza, mas me dê constância e me dê a graça, porque na medida que eu vou me colocando diante do Senhor, pela oração, meu coração vai sendo transformado, dilatado, até que eu possa compreender todo esse processo. E Deus é tão doce que Ele não pede nada antes que a gente tenha maturidade. Porque o segundo pedido, a segunda coisa que Ele sugere a Catarina é: primeiro, esse coração da caridade, né? Inflamado de amor, né? Poder amar a Deus, amar aos outros, né? Ele fala: eu te dou o próximo para que você possa amá-lo, já que você não pode fazer isso por mim, faça pelo seu irmão. Olha que luta. A segunda coisa, ele diz: peça um coração que você submeta, né? Você passe a desejar a minha vontade, a sua vontade se submeta à minha. Nós cantamos que agora é mesmo, que a vontade de Deus é perfeita, é soberana, mas o tanto que isso é difícil. Fala: Senhor, eu só tenho certeza que eu tenho que fazer a sua mesmo? Tem certeza? Quando Ele fala não, então já falei isso com vocês que outras vezes, que a gente até é capaz, e muitos de nós já sabemos dar a mão para Deus. Fala: se o Senhor me der a mão, eu não tenho medo. Dar a mão, acho que a grande maioria que dá conta. Mas será que a gente dá conta de dar a mão para Ele e fechar os olhos? Não é que é, Filó? Fecha os olhos, dá a mão para Ele e deixa Ele te guiar onde Ele quiser. De vez em quando nós vamos abrir um olho no meio do caminho e falar: será que Ele está levando para que lado? Porque a nossa confiança nele é mais ou menos. Estou falando mentira? Não. Está vendo como é que é um caminho que a gente tem que purificar? Está vendo como é que é um caminho que a gente precisa investir? Como é que a nossa vida interior é algo que a gente precisa de verdade levar a sério? Fala: Jesus, eu confio no Senhor mais ou menos. O Senhor perdoa, mas é mais ou menos. Eu tenho que ser verdadeiro, porque eu não confio de tudo. Eu não confio, falando assim: mas será que Ele me escutou nessa oração? Será que Ele vai dar realmente aquilo que é certo para mim? Será? A nossa confiança é pequenininha, né? Já falei, nós às vezes precisamos de muitas provas. Às vezes nós precisamos ainda dos milagres. Falei isso outro dia. Junto de Jesus tinha 3 grupos que caminhavam com Ele: a multidão, os fariseus e os discípulos. Os discípulos se comprometiam, a multidão quer o milagre, quer o sinal, e os fariseus criticavam. Em qual delas nós nos enquadramos? Então é preciso que a gente desperte, que abra a consciência e fala: gente, como é que eu faço
Porque se realmente só Deus é bom, só Ele é bom. Jesus falou isso, só Ele é bom, porque Ele nos criou. Ele criou o mundo para nós. Só você parar e olhar tudo que Ele fez para nós. É encantador. Cada vez que você olha uma coisa, você fala, nó, que criatividade, que espetáculo que Ele fez isso. Só Ele poderia nos ter dado Jesus. Tem coisa mais doce na nossa vida que Jesus. Só Ele está sempre atento a tudo. Só Ele pode nos amar como Ele ama. Só Ele pode cuidar de nós como Ele cuida, por causa da bondade dEle. E a gente ainda fica duvidando, fala, será que me ama assim mesmo? Será que é assim mesmo? É assim, eu digo. Aliás, é muito mais do que isso. Fora o que Ele criou para nós que a gente ainda não viu. Os olhos não viram, o ouvido não viu, nenhuma mente é capaz de pensar aquilo que Ele criou para aqueles que o amam. É muita coisa. Então por isso nosso coração precisa ser dilatado e aprender. Mas até a gente aprender a fazer a vontade dEle, eu já falei com vocês, vou sugerir aquilo que Ele ensinou também. Na hora que falar, seja feita a vossa vontade, curve a sua cabeça. Aprenda a entregar as pequenas coisas para Ele. Fala, Jesus, eu queria isso, mas se o Senhor não quiser, seja feita a vossa vontade. Aprenda a entender isso. Aprenda a se entregar, aprenda a confiar. Eu fico pensando que quando a gente estava lá na Santa Casa, numa luta para conseguir 10 salas para montar o autismo, o ambulatório de autismo, que a Santa Casa vai entregar agora na entrada do ano um presente para a sociedade encantador, encantador. A Santa Casa está abrindo um serviço de atendimento exclusivo para o SUS, né, para as crianças carentes de autismo, de altíssimo nível, né, de chorar de emoção. Nós vamos inaugurar isso em breve, né? E esse projeto ele só vai existir primeiro porque a direção da Santa Casa abraçou o projeto. Todo o provedor, com toda a superintendência, abraçaram. E segundo, porque o senador Rodrigo Pacheco bancou em dinheiro. Senão, não teríamos isso. E isso vai ser algo espetacular. Vai ser da gente chorar. Nesses dias eu brincava com o provedor. Ele estava vendo lá a gente terminando as reuniões e falou, essa inauguração, falei, vai rolar lágrimas, senador, o provedor. Vai ter, o que vai ter nessa inauguração? Eu falei, muitas lágrimas, porque é um projeto de chorar. Projeto encantador, trazendo as pessoas que irão trabalhar, desde os psiquiatras, os neurologistas, a turma que vai trabalhar de psicólogo. Tem inclusive um psicólogo que é autista. Terapia ocupacional e as coisas que estarão lá, esse projeto é encantador, porque ele vai cuidar da criança até 18 anos, quando ela vai ficar inserida no mercado, vai ter diagnóstico, tratamento, inserida no mercado. Enquanto as crianças estiverem tratando, os pais serão acolhidos e cuidados, e as prefeituras do interior que quiserem mandar as equipes de saúde serão treinadas de forma gratuita. Então é algo espetacular que a Santa Casa vai entregar. Está em obra. E aí eu numa luta com 10 salas, rezando diante do Santíssimo, Jesus, só está vendo a situação da criança pobre, Jesus. Só vê criança e pobre, Jesus, me ajuda, abre as portas, né? Eu na luta por 10 salas, Jesus deu um prédio. Tudo que Ele dá é sempre maior, né? Sempre assim, a gente nunca podia imaginar, ia um prédio, o senador falava, filósofos precisam de ter algo da própria Santa Casa. E aí tinha um prédio mesmo, ali, ó, que vocês passaram diante de São Lucas, do outro lado, tem Araújo e tem a Pacheco, é um prédio em cima da Pacheco que estava fechado. Lá será inteiro do autismo das crianças do SUS. É de chorar. O dia que inaugurar, vocês vão ver que tecnologia, que tudo, assim, que orgulho a gente poder entregar isso, a Santa Casa poder entregar isso para a sociedade mineira, né? Assim, é de chorar. Então eu pensando em 10 salas, tinha um prédio, né? Ele falava, filho, ó, presta atenção, não vai ter as salas, porque tudo fechou para as salas, porque vai ser o prédio. É sempre muito mais. Então, pedir a Ele esse coração que se abandona na vontade dEle. Não vai ser essa coisa pequenininha, vai ser uma coisa grande. Porque tudo, sempre que vocês contarem com o menino Jesus, vocês verão que tudo do menino Jesus é na abundância. Então não é pequenininho não é 10 salas não, minha filha, eu vou te dar um prédio inteiro. E o terceiro pedido que Deus Pai fala para Catarina, esse é o mais difícil, é o que Jesus fala para o jovem. Esse jovem que não tem nome, né? Por isso é cada um de nós, né? É cada um de nós que chega diante dele e que eu fico pensando no olhar dele de doçura, pensando, ô tadinha, ainda está na infância mesmo, né? Está lá na infância espiritual, caminhou nada. E ele fala com ela, ele fala com ele, só uma coisa te falta, vende suas coisas.
Jesus está mandando você ficar pobre de maré descido? Não. Use tudo que você tem. Permita ter. Se Deus te abasteceu, te deu muita riqueza, use a favor daqueles que não têm. Faça o bem. Faça. Não, as coisas nos pertencem. É sua. O bem, a sua riqueza não pode te possuir. É você que a possui. É diferente. A nossa força, a nossa segurança não está nos bens que temos, mas no grande tesouro que nós temos na vida, que é Jesus. Esse é o grande tesouro. Quem tem Ele tem tudo. E aí ele fala, Deus Pai fala para Catarina: Catarina, peça um coração. Agora segura, essa é dura. Livre de todo apego emocional e material. Que seu único apego seja a mim, Senhor teu Deus. Simples, né? Fácil. Isso que eu falei com vocês. O livro da Catarina, você lê e medita um ano, uma frase, você medita um ano. Porque foi diretamente Deus Pai ensinando. Mas a gente precisa pedir a graça. Fala, Senhor, me dá a graça. Esse desapego não significa não amar ninguém mais não, gente. Claro que a gente continua aqui nas relações de amor, mas saber que Ele é o nosso amor maior, que Ele é o Senhor, ter a consciência que se eu tenho Ele, eu tenho tudo, que Ele é o nosso tesouro, que quando faltar tudo na nossa vida, e às vezes a gente tem um problema financeiro e perder financeiramente, perder a saúde, perder a beleza, estiver numa cama, quem fica com você? Deus, e somente Ele. Porque Ele nunca vai nos abandonar, porque o amor que Ele tem por nós é algo impressionante. E descobrir isso é descobrir o maior tesouro que nós temos na vida. A maior riqueza que nós temos na vida é Jesus. Deve ter uma semana eu tive a oportunidade de ter uma conversa que é um presente, né? Deus me dá uns presentes que é assim. 2 pessoas da Santa Casa presenciaram essa conversa e ficaram emocionados e choraram. Porque era uma freira que queria me conversar comigo, que não era de Minas Gerais, do estado do Espírito Santo, 53 anos, em fase terminal de câncer. E ela, vocês tinham que ver a carinha, fui conversar com ela, liguei para ela de vídeo para conhecê-la, porque a médica que cuida dela me achou. Ela então está com o diagnóstico terminal, está internada. Ela sempre foi missionária, então ela, como diz ela comigo, doutora, ela é muito calminha, eu sempre vivi da providência, então tudo que eu ganhei eu guardei. Então, doutora, como eu estou, eles falaram que eu só tenho de 1 semana a 30 dias, mas eu falei com eles que 30 dias é muito tempo, doutora. Quantos de nós vai falar isso? Reza, Filó, para me ficar mais tempo. É muito tempo, doutor. Hoje eu estou pronta. Então eu comecei a entregar minhas coisas. Imagina que ela tinha uma correntinha para um tercinho para o outro, né? Comecei a distribuir minhas coisas, doutor, porque eu não preciso de nada. Mas eu falei assim com Jesus: Jesus, eu sei que eu devo ter um dinheirinho guardado, que deve ser assim uma gotinha, porque eu nunca usei nada, Jesus. Mas, Jesus, eu quero que o Senhor ache a doutora Filó para mim, lá no Espírito Santo, porque o dinheiro que eu tenho é para os meninos dela. Só tem que achá-la para mim. Achou ou não achou? Achou. Não é espetacular? Eu acho espetacular essas coisas. E aí nós duas conversando sobre morte. Você imagina que espetáculo foi essa conversa. O povo chorava. Sobre a ida, né? Sobre a ida. Está quase indo. Ela já viu Jesus no quarto 2 vezes, já confessou com ele. Ela é muito interessante. Ô doutor, eu acordei hoje, estava tudo tão branquinho. Falei, fui. Aí encostei em mim, ainda tinha corpo. Falei, ainda estou aqui. É igual a gente, igualzinho, certamente igual, né? E aí ela falou, doutora, eu juntei, mas é uma gotinha só. Mas essa gotinha é para os meninos da senhora. R$83.500. Falei com ela, essa gotinha vai virar uma gotona, porque é na bênção de Deus. Falei com ela, nós vamos reformar o CT infantil, CTI primeiro, o CTI dos recém-nascidos. E tanto que eu mandei para você a conta só dos recém-nascidos. Essa conta que está aí com o símbolo da Santa Casa é só para os recém-nascidos. Nós temos que acabar de juntar o dinheiro. O Ministério Público já nos ajudou com o dinheiro das multas, olha que bacana. E reverte numa coisa bacana, ó. E junta a sua e vamos juntando e nós vamos chegar lá.
E aí eu falei, lá vai salvar muita criança, é muito bebê que vai ser salvo. E aí falou, pois é, doutor, mas é pouquinho. Eu falei, é nada, é muito dinheiro que vem com a bênção. Vai multiplicar, isso aí vai multiplicar, não tenho dúvida. E aí você vê a conversa e a tranquilidade dela do ir, né? Do desapego a tudo, desapego, tudo entregue. E conversando sobre a vida, sobre o ir, sobre ficar com Ele, sobre estar com Ele. Alegria de poder voltar para casa, alegria de saber que alguém te espera. Ó, que paz, rindo, parecia que estava indo para uma viagem internacional mesmo, tranquila, o povo apavorado, o povo lá que presenciou a conversa chorando, e ela naquela tranquilidade, pois é, doutor, vamos ver se não demora um mês, que é muito. E é espetacular como é que Deus vai juntando o povo dele. E isso é um testemunho para todos nós. Isso é um testemunho de desapego. Está lá na cama, não está nada agarrado a nada, pedindo mais nada, só entregando. Falou, você quer ficar com isso, quer ficar com aquilo? Com o pouco. O cara falou, só vivi como missionária. Era ela, mais 3 freiras, junto com o sacerdote. O sacerdote morreu, entregou as freiras para uma médica tomar conta. E essa médica conseguiu meu telefone, me ligou e nós fizemos essa ponte. Isso é espetacular como é que o povo de Deus vai se juntando, né? E aí conseguindo trazer para vocês esse testemunho. Hoje o que nós temos que desapegar? Qual é o laço que eu tenho que soltar para ser de Deus? Aonde que eu consigo ser dele, inteira dele? Aonde estão os nós que eu não consigo soltar? Falo, não, Jesus, espera só mais um pouquinho. Aonde que eu não consigo dizer a ele, Senhor, eu quero, segue-me, quero segui-lo, segue-me. A tônica desse evangelho é, segue-me. Fala, não, deixa eu fazer uns negocinhos antes. Segue-me, se entrega, deixa eu te conduzir, deixa eu te alargar aqui para você poder entender o projeto. Deixa eu te dar as virtudes que são necessárias para que você seja meu discípulo, para que você possa viver a vida que eu trouxe para você em abundância, para que você possa usufruir da alegria de ser meu filho. Isso é uma coisa extraordinária. Você imagina que Deus é tão bom que nos permitiu ser filho. É uma coisa escandalosa, porque se a gente é filho, é herdeiro, então a morte não tem mais poder sobre nós. É escândalo isso. Isso é um escândalo de amor. Então, por que ficar cabisbaixo, achar tudo difícil? Não, nós temos aqui de verdade amadurecer a nossa fé, de verdade se colocar diante dele na oração, se rasgar diante dele e falar, me ajuda a ver minhas misérias, mas vê e transforme elas, porque eu quero falar com o Senhor, eu quero te seguir, Jesus. Mas o Senhor sabe onde é que eu estou, meu filho? Estou lá na infância espiritual, tomando leitinho ainda, dou conta de nenhuma coisa mais sólida. Me ajuda de verdade a caminhar, porque eu quero pertencer a você. Eu quero de verdade que na minha vida se cumpra o seu projeto de amor. E eu digo para vocês, não tenha medo de Deus. Não tenhais medo. Escancar o seu coração a Ele. Não tenha medo de se entregar. O que nós temos? Aonde pode estar a nossa segurança? Nós somos frágeis demais. A nossa fragilidade é absurda. Um tombo te tira do sério. Quanta coisa nos impede. Não tenhais medo de ter a vida revirada do avesso. Não tenhais medo de abrir mão dos seus pequenos planos para deixar Deus cumprir o grande sonho dele na sua vida. Não ponha limite na ação de Deus na sua vida. Não ponha limite na misericórdia. Deus é Deus. Não há nada impossível. Pensa que eu queria 10 salas e me deu o prédio. Deus é Deus. E quando Ele quer alguma coisa, quem pode cercá-lo? Ninguém. Se as coisas estiverem de acordo com o que Ele quer, Ele cumpre. Não passe pela vida ao largo da sua vida verdadeira. Não passe. Não permita descobrir isso quando o tempo é curto. Deus tem pressa. Que a sua vida, que você perceba que a sua vida é bem-aventurada. Deus tem pressa. Que você entenda que nasceu para ser feliz. Deus tem pressa de que você entenda que não fomos feitos para a dor, mas para o amor. Não tenhais medo. Escancarem o seu coração ao Senhor. E peça a Nossa Senhora, né?
a rainha das virtudes, né? Que interceda por cada um de nós nessa noite. Que peça a Deus, ela sabe o que a gente precisa, nem a gente sabe, mas é porque ela é mãe. Então ela olha para nós e fala, não, essa aqui já conseguiu isso, aqui conseguiu aquilo. Os 3 pedidos que Deus Pai fez para Catarina, a gente nem ousou pensar neles, porque é duro, não é fácil, mas que ela nos ajude a conseguir cumprir isso que Deus pediu a Catarina, que isso também seja uma oração nossa. O primeiro coração inflamado de caridade, nutrido pela paciência e pela humildade. O segundo coração que deseja cumprir a vontade dele acima de tudo na nossa vida. E o terceiro coração que seja desapegado de todos os bens materiais, espirituais, emocionais e apenas apegado a Ele. Ele ser o nosso centro, o nosso Senhor, o nosso tudo. Não é uma tarefa fácil. Eu nem ousei começar. Mas pela graça de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, que a gente possa um dia oferecer ao nosso Pai, quando a gente chegar lá, porque isso é um trabalho de uma vida, que quando a gente chegar lá e Ele é aquele que nos espera, a gente falar, ao coração que o Senhor pediu a Catarina, nós copiamos e lutamos para que a gente pudesse te entregar um coração melhor do que aquele que a gente tinha lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Sempre que eu estou rezando para poder preparar esse encontro, eu sempre me coloco sentada daí para ver o que eu quero ouvir de cá. Não no que eu quero ouvir, mas no que eu quero aprender. Porque enquanto a palavra de Deus ela não entrar no nosso coração e ela não gerar vida, eu não faço meu caminho de conversão. Tem quantos anos que vocês acompanham a igreja, frequentam as coisas da igreja? E vocês entraram, né? Nós entramos a partir da quarta-feira de cinzas, no tempo da quaresma. E se alguém que for alheio à igreja ou que não entenda as coisas, perguntar para você assim, o que é a quaresma? O que você responde? O que é a quaresma? O que é isso? Hã? É um tempo de conversão, por quê? O que é o tempo da quaresma? O que a gente celebra? Quando é tempo do advento, que é antes do Natal, o tempo do advento significa o quê? O que nós estamos fazendo com o advento? Estamos esperando um Deus que vem. Quando a gente entra no tempo da quaresma, ele significa o quê? Vocês têm que saber responder isso na ponta da língua. Porque nós somos cristãos. Não. O tempo da quaresma significa que eu vou renovar a minha esperança naquele que me passou da morte para a vida. Então, o que é a quaresma? É um tempo forte. É um tempo que Deus nos convida e nos permite para que a gente renove. Para tudo, vocês, vão parar os cristãos. Vamos renovar a esperança naquele que me tirou da situação da morte para a vida. Não foi essa a missão de Jesus? Nos tirar de Satanás e nos devolver para uma vida em Deus. Tirar do reino dele e passar para o reino de Deus. Então, a quaresma, eu estou renovando meu compromisso com o quê? Com o quê? Com o meu batismo. A quaresma me volta no meu batismo. No batismo eu fui transformada em quê? Nós vamos começar a linha de catequese. Eu fui renovada, agora no meu batismo eu me torno filha de Deus. Eu me torno filho de Deus. Então a quaresma pode te sacudir e falar, oi, você é filho do Altíssimo. Oi, você é filha do Altíssimo. Então como é que nós estamos nos comportando? Eu estou assumindo diante de Jesus um compromisso como filha de lutar contra o mal. O mal que existe em mim primeiro
Eu não ponho responsabilidade no outro, primeiro em mim, e o mal que existe ao redor de mim, no mundo. Compreenderam? Quando a gente faz o sinal da cruz, a gente faz pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Que inimigo? Do que eu penso, do que eu falo, do que eu sinto. A gente acha que é os inimigos que estão olhando você torto. É o que está dentro de você. Compreendem? Vocês começarem a entender? Então, se alguém perguntar, o que é quaresma que vocês ficam nessa confusão? 40 dias. Eu estou renovando a minha esperança. A vida tem que ser mais do que levantar cedo, correr, rezar, pagar boleto e bloquear telefone de São Paulo. Uai, tem que ter um trem a mais que isso, não é possível, é só isso que a gente faz. Tem que ter alguma coisa a mais, né não? Então eu estou renovando minha esperança, minha filha. Naquele que é a vida. Naquele que me mostrou que a vida é mais do que a subsistência, que é só pagar conta o dia inteiro. A vida é mais do que isso. A gente está preocupado com a subsistência, ele está pelejando para nos mostrar que existe uma vida eterna. Ai, que escândalo, diga, a gente começar a entender isso. E aí eu estou renovando e lembrando que um dia eu fui batizado, esqueci, né? Guardei o trem lá, guardei. E que eu sou filha, não é qualquer filha, nem qualquer filho, amado, amada de Deus. O dia que vocês descobrirem isso, quem vai segurar vocês? Ninguém. Vocês vão ficar insuportáveis. Mas se eu sou filha do Altíssimo, ele é rei, então eu tenho que me comportar como filha de rei, ou filho de rei. Então Deus quer devolver nesse período a nossa dignidade. Porque tem gente que esqueceu que é digno, que é filho. E se eu sou filha ou filho do Altíssimo, eu tenho que relembrar isso. E é tão interessante que a igreja ela tem a pedagogia, né? Então ela começa toda a quaresma, primeiro domingo da quaresma são as tentações de Jesus. Toda vez que vocês virem que tem 40 dias, o número 40 na Bíblia é tempo de purificação, é tempo de renovação. Então o povo de Israel não ficou 40 anos no deserto? Jesus é um novo Israel. 40 dias ele vai fazer uma nova caminhada com o povo, ele vai trazer uma outra transformação. Noé ficou 40 dias e 40 noites em chuva. Elias ficou 40 dias escondido, os pássaros traziam comida para ele até ele estar preparado para escutar aquela voz que sussurrava que era Deus. Compreendem? Todas as vezes vocês virem o número 40, a Bíblia está sempre uma coisa confirmando a outra, né? É assim. Então, tem todo esse caminho. E a gente sabe que Jesus foi ao deserto, o Espírito Santo levou ele ao deserto. Ele ficou em jejum 40 dias e 40 noites. Não ficou em jejum dentro de casa, no ar confortável, no ar condicionado. Ficou no deserto. E Jesus foi tentado pelo demônio. Jesus podia ser tentado pelo demônio? Não. Vocês também acham que não? Vocês têm certeza que vocês estão respondendo? Jesus podia ou não ser tentado pelo demônio? Sim ou não? Sim, por quê? Porque era 100% homem. Olha que coisa maravilhosa. Ele aceitou a nossa miséria. Ele aceitou viver a nossa humanidade. E o demônio tenta ele em 3 coisas, lembra? Você está morrendo de fome, morto de fome. Fala que aproveita esse tanto de pedra que está aí e faz isso virar pão. Não, só de pão vive o homem. E todas as tentações, Jesus, ele resolveu não negociou com o diabo. Ele falou a palavra de Deus. A última vez que eu falei aqui, falei isso com vocês. A gente não negocia com o pecado. Não é não. Não pode, não negocia com ele. Não negocia com a tentação. Resolve ela. Mas ele falou com Jesus do pão. Falou com Jesus assim. Levou ele para Jesus para um lugar alto, mostrou os reinos todos. Falou que isso tudo é seu, ó, se você quiser. Todas as almas, todas as pessoas, todos os reinos. Desde que você me adore. E depois falou com Jesus, então... Não, meu filho, não precisa sofrer não. Vamos lá em cima do templo, faz uma pirueta bacana, uma coisa escandalosa. E você prova que você é o Filho de Deus. Então preste atenção. Quando as 3 tentações
Quando ele fala com Jesus, olha a importância disso. Jesus estava com fome. Quando ele fala com Jesus sobre o pão, isso aí está relacionado, todos esses 3 pecados, todas essas 3 tentações, estão relacionados com a conversa de Eva com a serpente. Jesus veio curar para nós o pecado. Ele veio nos mostrar que a gente é capaz de vencer as tentações. Né? Quando a serpente fala com a Eva da maçã, então ela vê a maçã, os olhos dela se enchem, porque é bonita a maçã, ela deseja e ela come. Quando ele é tentado outra vez, Jesus vai curar essa queda do homem e mostrar e nos chamar a atenção para uma outra posição como filho de Deus, fazer uma opção pelas coisas de Deus. Para que a gente possa vencer o que se chama a tríplice concupiscência. O que é concupiscência? É a tendência que a gente tem para tudo que não presta. A gente tem uma tendência para pecar. Então, quando Eva viu a maçã, né, gente, quantos pecados de gula nós vivemos? Né? É tudo de desordem. Esses pecados todos são de desordem interna. É isso que Jesus quer vencer em nós. É as desordens. Né? Entende? Ele quer mostrar que a gente pode se equilibrar. Não sozinho, mas com ele. Vocês imaginam quando... porque aqui todos os pecados, se a gente avaliar todos um por um, eles caem todos lá em Adão e Eva. A raiz está lá. Que é o que Jesus venceu por nós. Vocês imaginem quando o demônio fala com ele, não, eu te dou tudo, porque você imagina qual era a grande missão de Jesus? Era salvar as almas. Que Jesus salva através do sacrifício dele, da obediência a Deus, até o sacrifício. O demônio falou com ele, não, que Jesus, conta uma coisa, não precisa sofrer não, meu filho. Pra que ir pro Calvário, sofrer na cruz? Te dou isso tudo de graça. Pra que sofrimento? Pra que obedecer? Olha a tentação. Jesus não fala que ele era o príncipe desse mundo? Eu te dou tudo, eu te dou essas almas, dou tudo no meu poder mesmo. Te dou esses reinos, desde que você me adore. E qual é a grande tentação da nossa vida do ter, né, gente? Eu quero ter, quero acumular, eu quero ter mais, e só tenho isso, tá pouco, eu quero mais, para... Já não sabe, para morrer tudo acumulado. Então a tentação, que na verdade, Jesus vence isso mostrando, só a Deus adorarás. Quem tem que ser de verdade o Senhor da nossa vida? É Deus. E quanto que a gente tem que lutar por isso na nossa vida? Porque quantas vezes Ele deixa de ser o Senhor da nossa vida? Assim como a gente tem tanta compulsão alimentar, com bebida, com droga, com tanto tipo de desordem, nós temos com acumulação, com acúmulo. Tem gente que não doa nem uma peça de roupa por causa do acúmulo. Guarda, até a traça comer, até nunca mais servir. Mas uma necessidade de compulsiva. Vocês imaginam, Jesus, vamos pular lá de cima, faz uma coisa maravilhosa, o espetáculo do fazer, de todo mundo te aplaudir e dizer, uau, esse é o Filho de Deus. Nós sofremos disso? Imagina, fiz essa toalha, tem que contar para todo mundo que foi feita por mim. A gente dá conta, tudo que a gente faz, a gente quer que as pessoas saibam que eu fiz. Para ficar bacana, para as pessoas aplaudirem e falar, não, essa pessoa é espetacular. A necessidade que nós temos de ser aplaudidos pelo outro, de ser aprovados pelo outro. Que dificuldade nós temos de se deixar só Deus ver as coisas que a gente faz. Fica aí, Jesus, você fica aí jejuando no deserto, escondido, ninguém tá vendo, meu filho. Faz um trem espetacular. Quanta coisa você pode fazer? Nossa Senhora fez o milagre do sol, pôs o povo louco lá em Fátima. Lembra desse milagre do sol? Quando ela prova, né, a presença de Maria. Lembram disso ou não? Nada, né, gente? Oh, meu Deus do céu, lembra não? Quando estava lá aquela multidão chovendo loucamente. E aqueles coitados, aqueles meninos já tinham sido presos.
E chovendo, e Lúcia, Nossa Senhora chega, elas ajoelham. Lúcia fala com Nossa Senhora assim: se a senhora não fizer alguma coisa, eles vão me matar. A multidão. E o New York Times estava lá. Tinha jornalista, tinha muita gente, a igreja estava lá. Imagina a cena, quem já esteve lá na Cova da Iria, chovendo, um frio daquele bom, lá de Portugal. Nossa Senhora fala com a Lúcia assim: manda fechar a sombrinha. Pode imaginar que a menininha vira pro povo e fala assim: ela mandou, não tinha ninguém, né, gente? Ninguém ia ver nada. Ela mandou vocês fecharem o guarda-sol. Pode imaginar como é que o povo olhou para eles? A chuva descendo em cima do povo. O tempo fechado. E aí o povo fechou. De repente o céu abriu, o sol começa a rodar e desce rasando em cima do povo. Pode imaginar a loucura? O povo caiu no chão, achou que estava todo morto. Achou que todo mundo ia morrer. E aí foi vista a Trindade, foi uma coisa louca e foi fotografado. Chamou o Milagre do Sol, foi página do New York Times. E vocês não sabem disso. Quero morrer de desgosto, porque foi lá. Ai, meus católicos. Entenderam? Então imagina, o demônio falou com ele: faz uns trem bacana, vai fazer tanta coisa bacana, os anjos podem vir te pegar, vocês podem dançar no ar, quanta coisa você pode fazer escandalosa. Se és o Filho de Deus. E é tão interessante aqui, né, gente? Porque Jesus, ele vai acabar de pegar esse orgulho, né? Porque nós somos vaidosos. A gente quer o aplauso do outro, a gente quer que o outro saiba de alguma forma que eu fiz. Fazer escondido não agrada. De tanto que eu preciso do aplauso do outro. Então as nossas obras são sempre manchadas pelo nosso amor próprio. Não ajudei demais, você não tá sabendo o que eu fiz lá com a creche, não. Uma luta, você não viu o que eu fiz lá no orfanato? Você não viu o que eu fiz? A única pessoa que tem que ver os seus atos de bondade é Deus, nosso Senhor. Tá vendo quanta coisa que por isso a gente tem que passar por... Tem que olhar isso. Porque que hora que Jesus crucifica esse orgulho? Na cruz. Imagina, ele está crucificado nu. Nu. Jesus não ficou com nada. A única coisa que ele ainda tinha era a mãe, ele deu. Esse foi embora, esse não deu testamento para dar problema a ninguém. Deixou nada. Ele crucifica o orgulho nesse momento na cruz. Por quê? O que aconteceu o dia da cruz? Ainda bem que vai ter Semana Santa para vocês poderem lembrar. O que aconteceu o dia na hora que Jesus estava sendo crucificado? O que aconteceu? Ninguém lembra? O povo passou por ele e falou: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Acho que era capaz de eu descer, capaz de matar o resto lá, dar uma costa no povo, vai ficar esperto. O que Jesus fez? A humildade. Naquele momento ele acaba de crucificar o orgulho. E nós nessa luta com a vaidade. E nós nessa luta. Então o que Eva queria, né? Na verdade, quando os olhos dela enchem, né? Porque na verdade é a nossa concupiscência do pecado, né? Essa tendência nossa, né? Que a gente tem esse pecado de estar com os olhos sempre naquilo que não é seu. Mas eu desejei a maçã, mas ela é sua? Não. Mas não, foi na casa da vizinha, tem um sofá que eu tenho que ter um também. Mato o marido, mas tem um sofá, gente? Tanto que eu falo na cabeça do marido, por fim o marido fala: não, compra, minha filha, não dá sossego. Não é assim? A grama da casa do vizinho é maior, porque os meus olhos, eu desejo, eu quero, mas eu quero. Eu estou sempre desejando, eu estou sempre invejando o outro ao pecado. Estou sempre de olho, Jesus falou: basta o que você já tem. Não, mas eu quero mais. Então a Eva, nela, ela queria, porque ela desejou, ela queria comer. Comer é um ato normal do ser humano. Mas quando ela deseja aquilo que não pertence, e os nossos distúrbios de não saber conter, de não saber limitar, e aí vai tudo, entra aí as drogas, a bebida, adultério, e tudo que vocês imaginarem. E aí a gente não para poder pensar, né? E ela queria o conhecimento, então ela desejava ser poderosa sem Deus. Então Jesus vem mostrar para nós que é possível a gente vencer essa tendência nossa do mal por causa dele.
Então, a quaresma, quando me chama para esse tempo, que eu tenho que lembrar que existe um Deus que me tirou da morte para a vida e que eu sou filha de Deus, então eu tenho que resgatar minha dignidade. Ele fala, vocês vão treinar de 3 formas. Quais são? Quais são as 3 formas? Jejum, esmola. Vocês entenderam que cada um está relacionado com um tipo de pecado? É lindo. Então a gente vai jejuar. Não é só para perder peso, não, gente. Porque o pessoal aproveita a Semana Santa, a quaresma para perder peso. Então tira umas coisas, né, para ficar magrinha, fina. Tem que ir além disso. Eu não posso restringir a minha quaresma a um período que eu parei de fumar, parei de beber. Não, gente, a quaresma tem que ser mais. Isso é o de menos. Mas se eu consigo controlar, se eu consigo dividir, se eu consigo entender que a comida não é só para mim, eu posso dividir. Tem gente que come escondido, ganha uma barra de chocolate, tranca no guarda-roupa. Tô falando mentira? Tô não. Tem gente que esconde. Então, se a gente consegue ordenar em nós, evitar a gula, também evitar a avareza, e aí saber dividir, estar atento com o outro, olhar a necessidade do outro. Deus quer ordenar, não deixar a gente tão desorientado, né? Ver quanta coisa em nós que está nesse turbilhão. Se eu tenho uma tendência, quando o pessoal fala assim, eu vou deixar de comer carne na quaresma, isso para Deus só vai ter um sentido se eu pegar o dinheiro que corresponderia à carne, dê para alguém que não tem chance de comê-la. Transforme esse ato em ato de amor. Quando se eu tenho uma tendência a só guardar, Jesus fala, dá uma esmola. Aprende a dar aquela calça que não vai servir no seu jeito nenhum. Não, vou fazer dieta agora na Semana Santa, vou ficar fina, vai servir. Mas então, aprende a doar alguma coisa que até doar moda de 1800. Aprende a dividir, aprende a tirar. Não acumule de vida, porque você não vai levar nada. Então, por isso que a esmola é para trabalhar em nós o pecado de acumular. Possuir. Para quê? Nós temos que possuir bens que estão no céu, onde a traça não corrói, o ladrão não pode roubar. O meu tesouro é o tesouro dos bens, do amor que eu vivo. Porque dos bens fica nada, não é? E pedir, quando eu tenho esse desejo, né, de tudo achar que eu que sou bacana, tinha um desenho animado que chamava Eu Sou o Máximo, né? Então, da gente achar que a gente é melhor que todos, até de Deus, tem hora que a gente acha que é mais do que Deus. O grande tratamento disso chama rezar. Por quê? Porque quando você ajoelha, é um ato de humildade, onde você reconhece que há um Criador e que você é criatura dependente dele. Que tudo isso nós podemos vencer por causa da graça de Deus. Sem a graça de Deus a gente pode nada. Nem reconhecer que eu peco. Porque no mundo que deu as costas para Deus, se eu falo de pecado, o pessoal fala, que é pecado? A pecado é a dimensão do religioso. Então, no mundo que eu tiro Deus, eu tirei o pecado. No mundo que é mesmo quando eu tirar o sol. Se eu tiro o sol, sobra, não tem sombra. Porque só vai ter sombra se tiver sol. Compreendem? Eu só vou entender a dimensão do pecado quanto mais eu entender e aproximar de Deus. Eu só vou reconhecer isso na minha vida se Deus revelar. Mas para isso eu preciso pedir, eu preciso querer. Eu tenho que falar com Jesus assim, me revela os meus pecados, até os ocultos, aqueles que eu não tenho consciência, Senhor. Eu nem conheço a palavra de Deus, porque aqui o demônio conhecia a palavra, que quando ele citou o Salmo 90 para Jesus, pula Jesus, porque está escrito que os anjos, né, vai dar ordem aos anjos, que vai tomar conta. Por que ele conhecia? Porque esse salmo, os judeus rezavam como oração de exorcismo, então ele escutou várias vezes.
demônios escutou esse salmo várias vezes, ele sabia de cor. Tantas vezes que ele foi expulso, ele já conhecia, entendeu o salmo? É verdade, essas coisas estão na palavra de Deus. A gente tem que ler, tem que ver que está tudo escrito, a gente é porque não compreende. Então, enquanto nós estamos no deserto, nós vamos lutar contra o mal. Até a gente fazer a nossa Páscoa definitiva e voltar para casa. Mas nós estamos caminhando para a nossa Páscoa. Cada dia falta menos um. Mas até lá, nós estamos inseridos no mundo. E nós temos que lutar contra tudo isso. Porque hoje nós vivemos o mundo do espetáculo. Qualquer coisa que eu faço, eu posto na internet. Faço foto, porque eu quero ser famoso, chique, bacana. Isso aqui é importante. Então tudo eu posto. A gente atrasa porque não sai da internet, cai no buraco porque não sai da internet, porque eu tenho que estar com o olho no Instagram. Então imagina, fazer as coisas de Deus, jejuar sem ninguém perceber. Pode pôr um cara de morta no povo olhar, por que você está batida? Não, tem que estar feliz. Jesus falou, perfuma a cabeça, faz uma maquiagem bacana, né? Fica linda, como diz a minha maquiadora, ela fala, acorda assim, filó, tipo assim, hoje eu tô a fim de ficar linda. Então assim, acorda arrumada, bacana, sem ninguém perceber que você está em jejum. Mas tudo por causa dele. Eu vou dar atenção ao meu irmão, vou dividir as coisas por causa dele. Porque ele falou, ame ao pai, acima de tudo, e ao irmão, como eu te amei. É assim. E reza. Então o mundo vai querer ver você de joelho? Não tem espetáculo. O caminho de Deus é um caminho que eu já falei com vocês mais de uma vez. É chão batido. Não tem brilho, não tem aplauso. Tem sofrimento. Porque não existe amor sem sacrifício. E Jesus nos dá um desafio tão grande. Quer falar para nós que cada um de nós é templo que Deus habita. Quando é que Deus vai ser o templo? Quando é que eu vou poder ser o templo que Deus pode habitar? O dia que o meu templo aqui, ele tiver as paredes, o telhado e tudo mais cravado de oração, de justiça e de amor. Enquanto eu não trabalhar isso em mim, Deus não pode habitar. Porque Deus não pode conviver com o menor dos pecados. Então, trazer para nós essa consciência e a gente avaliar na nossa vida quais são as desordens que eu estou. Às vezes é com sexo, que está lá no desejo de saciar a carne, né? Que não é só comida, mas é o prazer. Então, às vezes é na pornografia. Às vezes é um sexo desenfreado. Às vezes as novas modalidades do carnaval, beijar 4. Coisa interessante, eu estou tentando entender como é que é essa dinâmica. Beija 4 ao mesmo tempo. Então, às vezes esse desejo desordenado com a carne. Não basta 1, basta 2, 3, 4 numa cama. Aonde está a desordem dentro de mim que eu preciso pedir a Deus limpa? Assim como o Senhor falou para Abraão, anda, corta, restaura. Porque é a misericórdia de Deus que nos restaura, que nos faz de novo de pé. É para isso que nós temos que viver a quaresma. É um tempo forte, porque é um tempo de eu parar e me ver diante dele. Falar, Senhor, misericórdia para a minha vida. Me ajuda a entender isso. Aonde que eu estou com tanta tendência para a carne, há tanta tendência para só acumular. E aonde que eu quero ser melhor que qualquer um? Aonde eu tenho esse desejo de mandar? Tem gente que não pode receber um cargo, que é a síndrome do pequeno poder, quer mandar. Quer mandar, quer judiar, quer oprimir. E todo cargo que a gente recebe é para melhor servir. É uma luta. Então até a gente tomar consciência daquilo que somos. Somos filhos de Deus. E até a gente entender que a queda de Adão e de Eva passou para todos nós, chamado como pecado original. Aí você vai falar assim, mas eu não pequei, eu não estava lá, a gente tem nada com isso. Nada. Mas a questão não é o pecado original, essa definição é muito bonita. Não é aquilo que eu fiz, mas aquilo que nós deixamos de receber por causa da queda de Adão. E o que com a queda de Adão, do primeiro homem, gerou para nós? Uma coisa que nós vamos chorar agora. É a perda da santidade. Porque Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele criou perfeito na santidade e na justiça. Por causa do pecado,
Por causa dele, de lá, ele fez com que a gente, toda geração, perdesse a santidade e a justiça. Nossa Senhora, por uma graça especial de Deus, não pecou, recebeu a santidade. Então Jesus, para nos fazer santos, aí vem Jesus e fala conosco assim: sede santos, porque o vosso Pai é santo. Como que a gente vai ser santo sem a graça? Não tem jeito, nós perdemos ela lá. Então por isso que a nossa vida é essa luta contra o mal. Por isso que eu tenho que morrer para que Deus reine em mim, no sentido de que, aquilo que o João Batista falou, que eu diminua, que ele cresça. Então até a gente entender essas coisas, é uma luta contínua contra o mal em nós. Como é que a gente vai vencer isso? Dessas práticas que vai nos ajudar mais intensamente, fazer pensar. A gente precisa de voltar aos sacramentos, confessar. Eu preciso de comungar. Eu preciso de rezar mais. Quem vai nos ajudar a fazer esse caminho, nesse quaresma, é Nossa Senhora. É ela que vai nos conduzir. É ela que vai nos ajudar a jejuar. É ela que vai nos ajudar a ver na nossa vida aquilo que está em excesso. Me ajuda a me ver. Me ajuda, a Senhora é minha mãe. Me mostra como filha, como filho que eu sou. O que não está bom na minha vida? O que não está agradando a Deus? Me ajuda. Eu não posso sair daqui a 40 dias igualzinho. Entra na Semana Santa, sai na Semana Santa, ninguém entendeu nada. Não fez mudança na sua vida. Então nós estamos perdendo tempo. E Deus está dando esse tempo da nossa conversão. Nós teremos que de verdade fazer uma conversão que não pode ser superficial. Não posso fingir uma piedade. Eu tenho que de verdade ser dele. Compreendem? Eu tenho que respirar Deus, né? Eu tenho que viver para ele. É isso. Com ele, para ele, nele, é assim. Por isso é esse caminho que nós teremos de 40 dias, de orações mais intensas, do nosso jejum, da prática da esmola. Sai de casa com lanche para alguém, com biscoito para alguém. Jesus vai pôr a pessoa certa no seu caminho. Exercite o olhar do outro. E vamos pedir a Nossa Senhora, né, que cuide de nós, do nosso desejo de verdade sermos cristãos para abalar o mundo, para abalar o inferno. Não podemos ser cristão meia boca como nós estamos sendo, não. Cristão de verdade, que abala o inferno. O mundo está nos olhando, nós já somos um restinho. E as pessoas esperam de nós, de verdade, que na Semana Santa a gente lote as igrejas. Semana Santa não é época de viajar. É época de estar de joelho aos pés da cruz. Porque Ele nos deu a vida, que a gente não tem dimensão, o que significa. Então é isso que nós temos que pedir a Deus, a Nossa Senhora. Que a gente viva, né, a graça, né, que hoje nesse grupo, né, que ela olhe para nós com um olhar de mãe e interceda junto ao filho dela, que ela está do lado dele, por cada um. Para que a gente de verdade possa viver uma conversão. Que de verdade Jesus seja o nosso Rei, Senhor e Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Oi! Muita gente me pergunta onde encontrar os livros e produtos que a gente indica aqui no canal, principalmente os livros da Doutora Filó, que vocês pedem bastante. Então vamos lá, bem rapidinho. Primeiro, aqui na descrição do vídeo, bem na parte de cima, aparecem os itens recomendados. É só tocar e abrir. Agora, se você quiser ver tudo organizado por tema, faz assim. Clica no logo do canal ou no nome do canal para ir até a página do canal. Lá em cima, procure a aba Loja. Dentro da loja, eu separo por coleções. Livros, a mais procurada, bíblias, terços e rosários, novenas e imagens. Pronto! Agora ficou fácil achar tudo o que a gente recomenda por aqui. Deus abençoe!